Glória a Deus, aleluias, boa noite a todos, graça e paz. Como é bom, mais uma vez, estarmos aqui, reunidos em torno da palavra do Senhor, podendo exaltá-lo e glorificá-lo através dos louvores. E como é bom para nós poder fazer isso de maneira a qual nós podemos, através dos louvores, aprender uma boa teologia e também louvar o Senhor de uma maneira a qual nós podemos glorificá-lo. E o louvor é algo importante para nós, porque também faz parte do nosso culto ao Senhor. Bom, nós estamos terminando a semana, ou melhor dizendo, o mês da Reforma Protestante, e hoje nós vamos falar sobre o quinto pilar da Reforma, que é o Soli Deo Gloria. Isso é muito importante, pois aqui é o somente glórias a Deus, ou somente Deus a glória. Amados, estamos aqui em torno da palavra do Senhor, sempre aprendendo, sempre buscando conhecimento. E diante do santo evangelho do Senhor, nós, pela misericórdia dele, nós temos aprendido essa doutrina eterna, para juntos podermos meditarmos e também termos este crescimento nas sã doutrinas. E nós sempre estamos olhando tudo de uma maneira a qual nós podemos ter uma segurança na nossa fé. Então nós vimos durante cada semana desse mês, nós vimos um pilar da fé protestante, e nós vimos cada fundamento, e nos alegramos e glorificamos a Deus por cada ponto importante que nós podemos relembrar, nos aprofundar e crescer. Nós vimos 4 solas até aqui. Nós vimos o sola fide, que é o somente a fé. Nós vimos o sola gratia, que é o somente a graça. Nós vimos o solus Christus, que é o somente Cristo. E nós vimos também o sola Scriptura, que é somente as Escrituras. E nós vimos como cada doutrina é importante. E nós vimos que cada fundamento, cada pilar que está aqui foi nos dando uma base para termos uma fé fortificada, consolidada pela palavra do Senhor. E agora, hoje, nós vamos ver o Soli Deo Gloria, isto é, somente Deus a glória. Nós vimos que cada pilar da Reforma Protestante arremete glória somente a Deus, glória somente a Cristo, e isso nos faz enxergar que essa doutrina do Soli Deo Gloria, somente Deus a glória, é o ápice da fé. E, amados, diante da geração que nós estamos, a qual não conhece essas doutrinas que nós relembramos aqui e que nós ensinamos, diante dessa geração que não conhece e ainda mais não querem conhecer, pois essa geração que está agora aprendeu escantear Deus do culto, da Escritura. Nós aprendemos, nessa geração, aprendeu a colocar Deus do lado e colocar
o homem no centro e colocando então Deus do lado e empurrando essa doutrina tão fundamental, acabaram então colocando outra coisa no centro. Pois quando nós retiramos Deus, quando nós retiramos a palavra de Deus, quando nós retiramos a suficiência de Cristo, quando nós retiramos a suficiência da graça maravilhosa, automaticamente nós acabamos colocando outras coisas, outros adjetivos dentro aonde Deus deveria estar, onde Cristo deveria estar, onde a palavra deveria estar, onde a graça deveria estar, onde somente a fé deveria estar. Então, isso ocorreu no decorrer da história e isso continua ocorrendo. Então, para nós, hoje, olharmos para essa doutrina, somente Deus, a glória, essa doutrina onde nós atribuímos glória somente a Deus, é algo maravilhoso. Porém, para essa geração, é algo terrível, pois essa geração, como nós falamos, aprendeu a colocar Deus de escanteio. E nós estamos diante dessa geração. E trazer essa doutrina ao centro, novamente, é uma tarefa muito árdua. Por quê? Porque os homens deixaram de ter um culto teocêntrico para um culto antropocêntrico. Isso é, o humanismo, ele coloca o homem no centro, aonde Deus deveria estar. Por isso é importante para nós entendermos que essa doutrina do Soli Deo Gloria é uma doutrina fundamental. Pois, como nós falamos, quando Deus ele é colocado de escanteio, e quando nós fazemos isso, o que nós vemos hoje é algo terrível dentro das igrejas, chamado de antropocentrismo. Isto é, o homem no centro de tudo, e deixando e rejeitando o teocentrismo. Isto é, quando Deus é o centro. O teocentrismo é considerar Deus o centro de todas as coisas. Isso aqui deveria ser o natural. Isso aqui deveria ser aquilo que norteasse as nossas vidas. Porém, como nós falamos, já não é isso que acontece. Porque a igreja, infelizmente, acabou abraçando o humanismo secular e trouxe as bases do humanismo secular para dentro da igreja. Sendo assim, o teocentrismo dá lugar ao antropocentrismo. Então há essa inversão. O teocentrismo acaba dando lugar ao antropocentrismo nos nossos dias. Pois o que nós temos que entender é que na ideologia do antropocentrismo, onde o humanismo domina, Deus não é o centro do universo, e sim o homem. Agora, observe o quão isso familiar soa em nossos dias, onde vemos nitidamente que Deus não é o centro do culto, onde nós vemos que os hinos cantados não são teocêntricos. Isso é, Deus ele não é o centro dos hinos, mas ao contrário, o homem é o centro. O homem ele passou a ser o centro da pregação. Na pregação, Deus não é o centro. O homem passou então
a ser o centro da pregação, o centro do Evangelho, o centro das Escrituras, o centro dos louvores. Quando nós paramos hoje para observar as pregações, os louvores, os cultos, facilmente veremos que Deus não é o centro. E como nós falamos, o normal seria Deus ser o centro de todas as coisas. Seria normal termos um culto teocêntrico, louvores teocêntricos, pregações teocêntricas. Porém, não é isso que vemos. Hoje nós vemos essa inversão. E aquilo que não era para ser o natural, e aquilo que não era para ser o normal, aquilo que não era para ser o centro, que é o homem, hoje então passou a ser o centro. O que é estranho hoje é você ter uma pregação teocêntrica. O natural hoje é você ter uma pregação, um culto em volta do antropocentrismo, onde o homem é o centro de cada coisa. É por isso que hoje é tão comum você ver as pessoas reclamando do culto. É tão comum você ver homens indo aos cultos, esperando que cada louvor, cada hino, ele seja colocado e exaltado, que ele seja colocado no centro do hino, que a atenção do hino seja voltado para ele, e que Deus apareça como um mero mordomo, como um mero servo. É natural você ver os homens, então, nesses cultos, chorando, se alegrando. Por quê? Porque eles é o centro dos louvores. Então, infelizmente, na nossa geração, o antropocentrismo é a regra de fé, é a regra normatiza, aquilo que é o normal e não o oposto. Então, é normal você ver hoje os homens reclamarem do culto, dizendo: hoje o culto não estava bom, porque se os louvores não forem direcionados para ele, se a pregação não for direcionada para ele, se ele não tiver uma profecia, se ele não tiver uma palavra direcionada para ele, se ele não for o centro, ele então vai reclamar do culto. Ele vai dizer que o culto estava sem graça, que o culto estava sonolento. Ele vai dizer que Deus não falou com ele. Porque o normal hoje é quando os homens são colocados no centro do louvor, dos hinos, das pregações, quando ele é o centro do culto. É normal as pessoas dizerem essas coisas, porque eles acham que o culto é feito para que eles sejam glorificados. É estranho para eles um louvor que só exalte e glorifique a Deus. É estranho para eles uma pregação onde Deus é exaltado, onde seu Filho é exaltado, onde o seu Evangelho é pregado, onde a sua cruz é exposta, onde não há uma palavra, onde ele se sinta o centro das atenções. Quando nós trazemos e colocamos o homem no seu devido lugar, quando nós mostramos que o homem, ele não é digno de ser louvado nos hinos e nas pregações, de ser exaltado, de ser colocado no centro. Porém, amados, então você vê que as pessoas, elas reclamam do culto, porque hoje é normal
Você entrar em um culto e os louvores serem direcionados para os homens, as pregações serem direcionadas para os homens. E quando eles estão num culto assim, onde o louvor fala com ele, onde a palavra o exalta, onde ele é o centro das atenções, onde tem uma profecia específica para ele, então ele sai daquele culto dizendo que o culto foi maravilhoso, que o hino era lindo, que a pregação foi maravilhosa, tudo porque ele era o centro de todas as coisas. Por isso então ele diz que o culto foi bom, que o culto estava ao seu gosto. Mas infelizmente, amados, é isso que está acontecendo na nossa geração. Houve uma inversão de coisas. Então, o teocentrismo deu lugar ao antropocentrismo. E junto com isso, o humanismo secular ganhou espaço. E como nós falamos, o quão triste é. É tão triste que esses dias uma pessoa querendo brincar comigo, querendo ridicularizar o nosso culto, mostrou para mim um vídeo de uma pessoa dormindo enquanto ouvia uma pregação. Então, a pessoa me disse: olha, assim é o seu culto. As pessoas vão lá e dormem. Amados, isso mexeu comigo por alguns dias, pois não existe essa história do culto do pastor Cristiano, ou do culto da igreja do pastor Cristiano. Não existe um culto onde eu seja o centro. Pois o que nós temos que entender, amados, é que todos os cultos são para Deus. E se uma pessoa vai a um culto para dormir, para brincar, para conversar, quão terrível é. Pois o que estamos fazendo aqui é um culto para os reis dos reis, Senhor dos senhores, para o Rei do universo, aonde a sua palavra é pregada, é ensinada. A nossa função aqui é prestarmos um culto a Deus. Então, se as pessoas vêm a um culto para fazer qualquer outra coisa que não seja cultuar a Deus, dar a Deus a honra e a glória devida ao seu santo nome. Por isso, amados, é importante nós entendermos o que nós viemos fazer aqui, o que nós fazemos aqui. Não é um culto da igreja do pastor Cristiano, não é um culto do pastor Cristiano, não é. Não existe isso, existe apenas um culto a Deus, um culto ao nosso Senhor, que nos regenerou, que nos deu a sua graça maravilhosa, que nos deu o seu Filho, e que aqui estamos como um arauto, estamos proclamando a palavra de Deus. Agora, se a palavra de Deus não é algo que mantém o coração e a atenção dessas pessoas ligadas, terrível coisa é. A pessoa está diante de um rei, diante de um Senhor, diante do Deus do universo, um Deus de todas as coisas, e achar que aqui é só mais um momento, que ele pode fazer qualquer outra coisa aqui a não ser cultuar a Deus, quão terrível é. É como eu falei, se as pessoas se comportam de qualquer maneira individual e acham que qualquer maneira de se comportar num culto, seja de qualquer forma, de uma maneira desonrosa a Deus, é terrível. Por isso, amados, é importante para nós estarmos aqui, não somente de corpo, mas de corpo e alma, que o nosso coração verdadeiramente esteja diante de Deus, que nós possamos ser diferentes do povo de Israel, que louvava a Deus somente com os seus lábios, mas os seus corações estavam longe.
Que hoje, nessa noite, nós possamos verdadeiramente entendermos isso. Então, amados, enquanto caminhamos para a doutrina do solo e deu glória, onde o ápice de tudo que vimos até agora resulta e culmina em dar toda a glória a Deus por tudo. Uma grande parte dos que se dizem cristãos, uma grande parte das igrejas que se dizem cristãs, vão na contramão disso, onde sempre estão tentando, de alguma maneira, obter um pouquinho dessa glória para si. Sim, amados, seja em qualquer parte que já tratamos antes, seja no somente a fé, seja no somente a graça, seja no somente a Cristo, seja no somente as Escrituras, ou até mesmo no somente Deus a glória. Sim, amados, as pessoas, muitas das vezes de maneira sutil e sorrateira, tentam de alguma forma usurparem a glória de Deus para si. Sempre há um desejo disso, um desejo de usurpar de alguma maneira a glória de Deus para si, seja no somente a graça, seja no somente a fé, seja no somente a Cristo, ou como nós falamos, ou seja no somente a Deus a glória. As pessoas acham que sempre podem, em algum desses pontos, chamarem a atenção para si. De alguma maneira, eles acham isso. Amados, eu fico feliz quando alguém me acusa que eu estou dando todo o crédito da minha salvação somente a Deus. Amados, o solo deu glória é o princípio segundo a qual toda glória é devida a Deus por si só, uma vez que a salvação é efetuada exclusivamente através da vontade e ação de Deus. Quando nós reconhecemos que toda a salvação pertence a Deus, que a salvação vem do Senhor, quando nós olhamos para Deus e dizemos: obrigado, Senhor, porque Tu me salvastes, que o Senhor me regenerou, que o Senhor me deu vida, que o Senhor me deu a fé, que o Senhor me deu a Tua palavra, que o Senhor me deu o Seu Filho, e que o Senhor me deu a Ti. Amados, o Senhor lhe deu glória, é o ápice de todas as coisas que tratamos até aqui. É quando olhamos para tudo aquilo que envolve o plano da redenção, o plano da salvação, e nós olhamos para Deus e dizemos a Ele: olha, somente a glória seja dada a Ti, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Mas como nós falamos, mas ainda existem homens e mulheres que acham que podem usurpar a glória de Deus em algum ponto. Mas nós não queremos fazer isso, é por isso que estamos aqui nessa noite. É por isso que estamos olhando esse quinto pilar. É por isso que estamos aqui. E quão maravilhoso é podermos fazer isso. Olharmos o pilar do solo de glória, ficarmos gratos a Deus e rendermos a Ele a glória devida ao Seu nome. Usamos a frase, amados, glória a Deus, com tanta frequência, em alguns lugares muito mais do que o devido. Porém, a frase vazia, que ela tende a perder a sua força bíblica, o seu significado e a sua importância. Há lugares que as pessoas vivem a dizer isso: glória a Deus, mas de maneira vazia, não reconhecendo o peso e a importância dessa doutrina.
Mas essa glória, amados, como o sol, não é menos ardente e não menos benéfica, porque as pessoas a ignoram. Não. No entanto, Deus odeia ser ignorado. Considerai, pois, nisso, diz o Senhor, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace, sem haver quem os livre. Em Salmos 50, versículo 22. Então, amados, vamos nos concentrar novamente na glória de Deus, pois vamos tratar sobre essa doutrina. O sol lhe deu glória, somente Deus a glória, somente a Ele. Isto é, o valor infinito de Deus manifestado. Perceba como Isaías, amados, de santo para a glória, ele muda. Ele diz: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Isaías capítulo 6, versículo 3. Quando a santidade de Deus enche a terra para que as pessoas vejam, ele chama-se glória. Ela chama-se glória, amados. Por isso é importante nós termos essa visão correta. E infelizmente os homens acabaram perdendo essa doutrina de vista. Infelizmente as pessoas não se importam mais com ela. Infelizmente as coisas importantes que nós temos no cristianismo vão sendo deixadas de lado, amados. E para nós recuperarmos, e para nós trazermos isso de novo ao centro, tem sido difícil. Pois quando nós temos um culto onde o louvor é para Deus, onde a palavra é em torno de Deus, onde tudo no culto resulta para a glória de Deus, muitos homens odeiam esse tipo de culto. Por isso nós, amados, aqui levamos essa doutrina a sério. Queremos que cada homem, cada mulher, cada jovem, cada idoso tenha essa doutrina em seu coração. Que de fato ele consiga olhar para a glória de Deus. E que a glória de Deus não seja uma frase vazia e sem significado em seus lábios, em seu culto. Pois o que estamos vendo é que nós devemos render a Deus toda a glória devido ao seu santo nome, toda a glória pela nossa salvação, toda a glória no plano da redenção. Sim, amados. Então, quando nós vemos que a santidade de Deus enche a terra, para que as pessoas vejam, ela se chama de glória. Amados, o significado básico de santo aqui é separado do comum. Assim sendo, a santidade de Deus é a sua infinita separação de tudo o que é comum. É isso que o faz ser o único infinito, como o diamante mais raro e mais perfeito do mundo. Só que não existe outros deuses diamantes. A singularidade de Deus, como sendo o único Deus, sua divindade, o faz infinitamente valioso e santo. Sim, amados. Ao falarmos da glória de Deus, a Bíblia admite que este valor infinito teve a sua entrada na criação. Brilhou assim como era. A glória de Deus é o resplendor da sua santidade, a irradiação do seu valor infinito. E quando ela flui, é vista como bela
e grandiosa. Ela tem tanto a qualidade de ser infinita quanto a magnitude. Desta forma, podemos definir a glória de Deus como a beleza e a grandeza da sua multiforme perfeição. Sim, amados. Por isso é importante entendermos essa doutrina e esse pilar. Quando nós atribuímos a Deus glórias somente a Ele, nós vemos que tudo deve ser feito para a glória de Deus. Desde as coisas mais simples até as mais excelentes. Digo, amados, multiforme perfeição, porque a Bíblia diz que aspectos específicos do ser de Deus contém a sua glória. Por exemplo, amados, lemos sobre a gloriosa graça. Efésios capítulo 1 e 6 diz assim: para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Veja, a sua graça é cheia de glória. Por isso que nós falamos do somente a graça, pois ela traz a glória de Deus, o evangelho da glória de Deus. Veja, amado, que todas as coisas espelham a glória de Deus, manifestam a glória de Deus, o seu poder. Ele diz, e a glória do seu poder. Em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9, diz assim: estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram, naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Veja, amados, como isso é importante. Veja que maravilhoso é podermos ver a glória de Deus em todos os aspectos. A criação proclama a glória de Deus. Então nós vemos que a criação manifesta a glória de Deus. Quando nós olhamos, tudo ao nosso redor aponta para Deus. Fala-nos da sua glória, da sua perfeição. Fala-nos dos seus atributos. E aqui podemos ver a glória de Deus, a glória do seu poder em nós que cremos. E isso é maravilhoso. O próprio Deus, amados, é glorioso, é esplendoroso, pois Ele é a perfeita união de todas as suas multiformes e gloriosas perfeições. Amados, nós temos que aprender isso, e isso tem que mudar as afeições do nosso coração. Quando nós passarmos a ver a glória de Deus em cada detalhe, pois a glória de Deus deveria ser algo que deveria estar diante de nós, e nós deveríamos percebê-la. Mas essa definição deve ser qualificada. A Bíblia também fala da glória de Deus, amados, antes de ser revelada na criação. Por exemplo, Jesus orou em João 17,5, dizendo as seguintes palavras: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Portanto, quero sugerir a seguinte definição, amados: a glória de Deus é o esplendor externo da beleza intrínseca e grandeza da sua multiforme perfeição. O que nós temos que entender que esse Deus, Ele é glorioso em si mesmo. Como nós já falamos, todas as coisas refletem a glória de Deus. Porém, nenhuma coisa criada pode acrescentar glória a Ele. Como nós estamos falando, amado, Deus, Ele é glorioso em si mesmo.
As coisas gloriosas que foram criadas por Ele refletem a sua glória. Porém, nenhuma dessas coisas podem acrescentar glória a Deus. Podemos ver isso na criação. Podemos ver isso no plano da redenção. Podemos ver isso na sua graça maravilhosa. Podemos ver isso em cada detalhe. Porém, essas coisas não aumentam a glória de Deus. Mas o que nós temos que entender? Que quando nós nos deparamos com essas coisas, conseguimos então ter um vislumbre. Poderemos ter um lampejo dessa glória. Mas um dia o veremos. Um dia estaremos diante dele. Um dia veremos face a face como ele é. Porém, as coisas que já nos falam dessa glória são maravilhosas. E isso deveria e deve encher os nossos corações. Essa glória não pode ser ofuscada por nenhuma outra coisa nos seus filhos. Os seus filhos se alegram e se regozijam nessas glórias que são reveladas a nós. Cada uma delas, seja onde for, seja na natureza, seja no plano da redenção, seja na glória, seja na sua graça, seja em qualquer coisa. Amados, estou ciente de que as palavras apontam para uma definição muito pobre. Eu substituí a palavra inadequada, glória, por duas palavras inadequadas, beleza e grandeza. No entanto, Deus se revelou a nós em palavras como a glória de Deus. Portanto, elas não são palavras sem sentidos. Como nós falamos, hoje as pessoas falam glória a Deus, gritam aos seus pulmões. Porém, são palavras vazias. São palavras que não carregam nenhuma coisa além do nada. Então, amados, devemos constantemente nos lembrar de que estamos falando de uma glória que está além de qualquer comparação na criação. Como nós falamos, as coisas criadas refletem a glória de Deus. Porém, nenhuma delas podem nos dar uma real visão da glória dele. A glória de Deus é como designamos a beleza e a grandeza infinita da pessoa que existe antes de qualquer coisa. Deus é Deus porque ele não teve início. Deus é Deus porque ele não foi criado por ninguém. Por isso é importante termos uma visão correta de Deus. Por isso é importante termos uma visão correta da glória de Deus. Porém, como nós estamos falando, nenhuma das coisas criadas, nenhuma comparação na criação pode revelar com exatidão, a não ser Jesus Cristo, que é a expressão exata do seu ser. Cristo, o Filho dele, quando se encarnou. Por isso ele diz: quem vê a mim, vê ao Pai. E ele é a expressão exata de Deus. A glória de Deus, então, aponta para a beleza e a grandeza infinita. Essa beleza e essa grandeza existem sem origem, sem comparação, sem analogia, sem serem julgadas por qualquer critério externo. A glória de Deus, amados, é definitiva, o padrão absolutamente original de grandeza e beleza da sua pessoa. Toda grandeza e belezas criadas vêm dela e apontam para ela, mas não podem reproduzi-la de forma adequada e em sua abrangência. E isso é maravilhoso para nós. A glória de Deus
A glória de Deus é uma forma de dizer que há uma realidade objetiva e absoluta, para a qual apontam todas as maravilhas, respeito, veneração, louvor, honra, elogio e adoração dos seres humanos. Nós fomos feitos, amados, para encontrar o nosso mais profundo prazer em admirar e infinitamente admirável a glória de Deus. Essa glória não é a projeção psicológica do desejo humano insatisfeito sobre a realidade. Pelo contrário, o desejo inconsolável do ser humano é evidência de que fomos feitos para a glória de Deus. O fim supremo do homem e principal é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Isso é, adorá-lo para sempre. A Bíblia nos ensina que não foi assim desde o começo. A Bíblia nos ensina que não foi assim desde o começo. Como diz o catecismo, na sua primeira pergunta: qual o fim principal do homem? Qual é o fim supremo e principal do homem? A resposta é: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Do Catecismo Maior de Westminster. Então, a introdução para que o propósito ou o fim principal que nós fomos criados, e é importante nós termos isso. Para que propósito ou fim principal nós fomos criados? O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, dizendo, deixou isso bem claro quando disse: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais, ou qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 30 e 31. Perceba que esta verdade bíblica está em perfeita conformidade com o propósito para o qual o homem foi criado. Mas será que a humanidade tem como principal meta a glória de Deus? Será que é a plena satisfação nele? Se você observar atentamente o comportamento do homem contemporâneo, chegará a uma triste conclusão. O fim principal do homem tem sido o seu próprio conforto, a sua segurança financeira, a beleza dos seus corpos. Em outras palavras, é a sua própria glória. Como nós falamos, infelizmente, os homens passaram a se cultuar. O teocentrismo deu lugar ao antropocentrismo, do humanismo secular. Então, hoje é normal os homens não mais adorarem a Deus, não mais glorificarem a Deus, mas buscarem a sua própria glória. E isso de maneiras diferentes, como nós falamos. A segurança financeira, a beleza do seu corpo, todas essas coisas, o seu conforto. E isso, amados, tem se tornado deuses para essas pessoas. Com isso, não queremos dizer que o homem deva viver nesse mundo sem nenhuma meta, mas que a Bíblia nos ensina que o seu propósito mais importante é glorificar a Deus. E isso incluirá ou envolverá sempre todas as áreas da sua vida. Isso está ligado com a família, trabalho, religião e etc. Então, como explicar a razão pela qual o homem moderno não enxerga a glória de Deus como o fim principal em sua vida, mas tem em vista outros propósitos completamente errados? Porque a humanidade não encontra o verdadeiro gozo ou prazer no Criador de todas as coisas, mas na prática deliberada e desenfreada do pecado. É bem verdade que quando olhamos para os nossos dias, visualizamos os homens em busca de outros propósitos, os quais evidenciam o seu egoísmo e alienação de Deus e da sua palavra.
Como explicar tudo isso? Uma questão intrigante. Porque Deus deseja ser louvado, elogiado, exaltado e adorado. C.S. Lewis nos dá a resposta. É no processo de adoração que Deus comunica a sua presença aos homens. Até mesmo no judaísmo, a essência do sacrifício não era realmente o fato de os homens darem bois e bodes a Deus, mas o fato de que, ao fazerem, Deus se dava a si mesmo aos homens. O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, adorá-lo. A Bíblia nos ensina, e isso é importante. No princípio, Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, em justiça, retidão e santidade. Podemos ver isso em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Ambos tinham em seu coração a firme convicção de que deveriam fazer tudo para a glória de Deus. Porém, com o advento da queda, tanto Adão como a sua esposa foram destituídos da glória de Deus. Em Romanos 3, 23. Você lembra qual foi a primeira reação dos nossos pais quando pecaram no Éden? Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se de sua presença, da presença do Senhor Deus, o homem e a mulher, por entre as árvores do jardim. Gênesis capítulo 3, 7 e 8. Amados, aqui está a origem do problema. O resultado da desobediência e a transgressão de Adão foi uma terrível maldição, o qual atingiu toda a raça humana, que deles descendeu. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que delas comeres, certamente morrerás. Gênesis 2, 16 e 17. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Em Ezequiel 18, 4. Adão representava toda a raça humana naquele pacto com Deus, havia feito com ele. Se um só fez toda a raça para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o passar a achar, bem que não está longe de cada um de nós. Atos 17, 26 e 27. Então aqui, amados, nós temos essas verdades. Por isso, a morte reina sobre os homens. A Bíblia diz: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. As Escrituras ensinam que, por causa do pecado, todos se extraviaram dos caminhos de Deus, desconhecendo o verdadeiro e principal alvo da humanidade, dar glória a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Romanos 3,12. O pecado tornou o coração do homem rebelde e cheio de ódio para com o seu Deus, o seu Criador, ao qual nós deveríamos dar somente a Ele a glória. Eis a razão pela qual Paulo afirma que em nenhum homem há temor de Deus diante dos seus olhos. Então veja, amados, que quando nós vemos essa doutrina do solo e deu glória, está intrinsecamente ligado com a nossa queda. A nossa queda nos afastou de Deus. Por isso hoje nós carecemos da glória de Deus. E só pode dar e render glórias a Deus quem de fato foi regenerado, pois só assim conseguimos ver
com exatidão o quão importante é darmos a Deus toda a glória devida ao seu nome, toda a glória ao seu ser, toda a honra, toda a majestade ao nosso Senhor. Por isso, amados, é importante entendermos que a nossa salvação, a obra da nossa salvação, toda ela, a glória deve ser dada a Ele, deve ser dado ao Deus Todo-Poderoso. E nós podemos fazer isso, amado, mas temos que sempre estar atentos. E podemos olhar que os homens sempre querem usurpar a glória de Deus. Os homens, de alguma maneira, querem usurpar essa glória que deveria ser dada somente a Deus, tanto na nossa salvação, quanto a sua palavra, quanto a fé que nos é dada, quanto essa graça maravilhosa que é a glória de Deus. Por isso, amados, hoje nessa noite, a minha intenção foi fazer com que você entendesse isso, que você entendesse que é necessário que esse quinto pilar, que é o ápice de tudo aquilo que nós já tratamos, todos os 5 solas, resume e culminam nesse ápice do somente a Deus a glória. Devemos dar glórias a Deus somente, a Ele e nenhum outro. É por isso que Ele mesmo diz: a minha glória não darei a outro. Por isso, amado, é necessário que nós façamos isso. É necessário que nós aprendamos e reconheçamos que somente Deus seja dada a honra e a glória devida ao seu ser. Ah, amados, como isso é importante. Como é isso importante quando nós juntamos os 5 pilares que nós falamos e nós entendemos que cada um culmina no outro, e quando nós vemos que todos juntos resultam na glória de Deus, na glória somente a Deus, isso é maravilhoso. Então hoje, nessa noite, que nós possamos sair daqui com um só lhe deu glória em nosso coração, e que nós possamos verdadeiramente fazer tudo para a glória de Deus, quer comamos, quer bebamos, quer durmamos, quer levantemos, nós façamos tudo para a glória de Deus, porque Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, toda a força e todo o poder. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai amado, obrigado, Jesus, porque até aqui a Tua graça tem nos dado a oportunidade, ó Deus, de aprender o Teu Evangelho. Pai amado, que hoje nessa noite, ó Pai, a Tua palavra seja, meu Deus, inculcada em nossas mentes, que o Teu Espírito Santo faça com que essa doutrina penetre em nossos corações e que nós possamos de maneira, meu Pai, verdadeira, render glórias somente a Ti, ó Deus. Obrigado, Jesus. Amém e amém.